Outro método que pode ser útil para fazer algumas coisas é esse método do meio intervalo. Então, estou usando aqui a mesma função que a gente definiu antes, só estou trocando o range do gráfico, que antes a gente usava até 3,5 para evidenciar esse poço aqui. E agora eu estou colocando 4, porque eu estou interessado em procurar qual é o valor da função que vai produzir aquele zero, que está por aqui, ó. Então é alguma coisa perto de 3,5. Então, no método do meio intervalo, a gente começa definindo qual é esse intervalo. Então eu vou colocar que o intervalo vai de A até B. Então de A igual a 1 até B igual a 4. E vou colocar um contador que vai começar com I igual a 0. E o que a gente vai fazer vai ser o while, enquanto esse I for menor do que 10, por exemplo, rode o contador, né, I mais igual a 1, e aí calcule o valor de M. M, que vai ser o ponto médio, por isso o meio intervalo, A mais B dividido por 2. E aí aqui eu vou usar um if. Desculpa, na verdade, vou colocar um y primeiro. Y igual a f de m. Então, o y vai valer o valor da função nesse ponto médio. Então, por que eu estou fazendo isso? Se eu estou dizendo que entre 1 e 4 existe um ponto em que a função vai valer 0, que é o que eu estou procurando, então o programa vai calcular m, que vai ser a média de 1 e 4, que é 2,5. Então, quando ele calcular o valor de f de m, ou y, que é o que a gente está botando aqui, eu vou estar falando de um valor que vai dar menos 2 e alguma coisa. Então, se esse valor é negativo, ele deve estar do lado esquerdo, para esse gráfico que a gente está vendo, está do lado esquerdo do ponto onde a função vale 0. Por isso, o que a gente pode fazer aqui é colocar um if. Então, se o y for menor do que 0, então eu vou querer que ele troque o valor de A pelo valor de M. Ou seja, eu vou eliminar essa parte aqui, ó, essa região, porque eu comecei com 1, mas eu calculei esse valor e esse valor ainda está do lado esquerdo de 0. Então, por isso eu preciso trocar o range e fazer uma nova varredura, mas usando entre M e B. Então, por isso que eu vou trocar aqui, o A vai passar a valer M. Então, se essa condição não for atendida, significa que então, o y é maior do que 0. Se ele não é menor, vai ser maior. A não ser que desse igual exatamente, o que não é o caso que vai acontecer com a gente aqui agora, pelo menos. Então, se isso não acontecer, faça o B ficar igual a M. Então, se a gente mandar executar assim, e vou mandar ele imprimir o valor de M no final, ó, ele já achou um valor aí, 3,58, que está por aqui assim, que é bem próximo desse valor de 0, né? Mas para ficar mais claro o que o código está fazendo, eu vou botar aqui dentro do looping para ele imprimir algumas coisas. Então eu quero que ele imprima o valor de I, que vai ser o número da rodada, mais, só para dar um espaço, né? Isso aqui é uma string que está entre aspas, então ele vai colocar aquele número que vai vir daqui, vírgula e esse espaço.
Aí eu quero colocar mais também o valor de m mais um outro valor aqui que vai ser o valor de y. Olha aí o que ele fez. Então quer dizer que na primeira rodada ele calculou o valor de m que deu 2,5 e calculou quem era f de m, que deu menos 2,2. Então na rodada seguinte ele fez a média entre 2,5 e 4. Lembrem que como esse valor deu negativo, então ele trocou o valor de A pelo valor de M, que é o que está aqui. Ó. Então a média entre agora 2,5 e 4 deu 3,25, que é o segundo valor. Daí ele achou o valor de menos 1,6. E ele vai sucessivamente fazendo essas divisões do intervalo pela metade, até que em algum momento a gente já tem um valor bastante razoável para qual o valor de x, qual a posição em x, se você quiser pensar assim, que vai fazer o y valer zero. Né? Então se a gente aumentar mais esse número aqui, o que vai acontecer é que a precisão vai aumentando. Né? Quando começa a aparecer esse e a menos 5 e a menos 6, eu estou falando de uma potência de 10. Então isso aqui é 10 a menos 5, 10 a menos 6 e assim sucessivamente. Esse método é talvez o mais simples. Esse algoritmo, talvez a forma mais simples de escrever esse método, mas ele fica com uma limitação que você precisa tomar cuidado. Se eu inverter aqui, ó, em vez de 1 até 4, eu colocar de 4 até 1, ele não faz. Porque veja só o que ele está fazendo. Ele foi dividindo os intervalos, começou em 2,5, só que ao invés de correr para o lado direito, que era o que a gente queria, para chegar aqui, ele foi correndo para o lado esquerdo. E por isso ele termina com m lá em cima do 1. Né? Então ele chegou aqui nesse canto. Tem várias maneiras de corrigir isso. E eu vou fazer uma aqui. Então eu vou colocar aqui estava de 1 a 4, mas eu vou colocar AA e BB. E aqui eu vou fazer o seguinte. Se a função de AA for menor do que 0, então o A vai ser igual a AA. Se não, e o B vai ser igual a BB. Se não, aí ele vai fazer o contrário. Então A igual a BB e B igual a AA. E teoricamente isso resolve o nosso problema. Então aqui ele está fazendo, e se eu inverter aqui, ele faz também. Porque daí eu estou trocando, né? Então eu garanto que dessa forma o valor de A que vai chegar aqui, quando chegar nessa parte do algoritmo, o valor de A sempre vai ser o valor que está à esquerda do zero. E o valor de B sempre vai ser quem está à direita do zero. Né? Tem várias maneiras mais sofisticadas de fazer isso, mas essa aqui já funciona razoavelmente bem para esse nosso problema. Né? Se você colocar um valor muito menor e um muito maior aqui, ó, aí encontramos algum problema. Menos 1 e 1.
1 e 4. Tá aí então. E eu dei um pause para pensar um pouquinho mais aqui. É claro, né? Eu não posso colocar um número negativo aqui, porque a função que a gente está usando tem um log, né? Então não dá para fazer, não pode ter um valor negativo nesse caso. Mas aqui você pode aumentar sem problema nenhum. Ele vai demorar mais se você colocar um valor muito grande, né? Ele vai demorar mais para convergir, ou se você preferir dizer assim, pensar de outra maneira, né? Ele vai chegar nesse valor depois de 20 rodadas com menos precisão. Mas ele ainda está indo para aquele valor que a gente queria, né? Esse é o método do meio intervalo em uma das versões mais simples que vocês podem fazer.